Vocês já perceberam o quanto que a gente subestima o poder da comunicação? Bom, gente, esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação e o quanto que isso está diretamente conectado com os nossos processos de cura espiritual, né? Que parece, num primeiro momento, que não tem muita coisa a ver, mas na verdade está muito conectado. E quanto que, na verdade, a gente realmente subestima muito esse processo. E tem um motivo para isso, tem um motivo pra gente achar tão difícil ter conversas difíceis, pra gente preferir muitas vezes adiar as comunicações, a gente se sentir inseguro, a gente ter medo de falar aquilo que a gente gostaria de falar pro outro, né? Porque a gente tem uma sensação interna de que falar, de que ir em direção à comunicação é ir em direção ao conflito, ao afastamento, ao isolamento, de que a gente vai perder as pessoas se a gente entrar nesse processo de se comunicar. Então a gente tem muitas ideias assim presentes na nossa mente, no nosso inconsciente, no nosso consciente coletivo e relacionado a isso, né? E eu senti até de falar nesse sentido, quanto que a gente subestima o poder da comunicação, porque eu já experienciei nesse caminho espiritual, principalmente relacionado a um curso em milagres, que tem várias sessões que ele vai falar justamente sobre comunicação. A gente vai conversar até um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Eu experienciei vários momentos de cura, de desfazer muito intensos na mente, simplesmente através da comunicação, né? Eu já tive experiências, às vezes até em retiros, onde a comunicação, né, com uma pessoa significou para mim um momento onde parecia que todas aquelas ideias que eu tinha na minha mente simplesmente se desfizeram na minha frente. E no momento que eu fui em direção a ela para comunicar, e não porque ela me respondeu algo que eu não sabia, porque muitas vezes a gente vai para esse lugar na comunicação que de fato às vezes vai acontecer, né? A gente vai trocar informações e as coisas vão ser clareadas. Mas eu sinto que o principal movimento de quando a gente vai verdadeiramente em direção a uma comunicação é a decisão de não esconder mais nada. É a decisão de não guardar mais nada pra gente, de realmente se abrir, de realmente abrir mão daquela ideia que a gente tem, daquele às vezes pré-julgamento, daquilo que tá nos separando daquela pessoa, porque essa é a verdade, a gente abrir mão daquilo que tá nos separando pra abrir a possibilidade de cura na mente. E eu sinto que todo mundo tem algum tipo de experiência, né, de estar com alguma coisa muito forte na cabeça, de ter medo de falar algo pra alguém e de chegar nessa pessoa, ter uma coragem, decidir falar, e depois que você inicia a comunicação parece que tudo é desfeito, parece que tudo aquilo que você estava pensando não era nada daquilo, e aí a gente pode acessar um processo de paz, né? Bom, então primeiro vamos começar conversando sobre essas dinâmicas, né? Por que parece que no mundo, muitas vezes a gente tem a preferência por esconder esses pensamentos, por se afastar do diálogo, do que necessariamente ir em direção ao diálogo? E por que a gente tem tanto medo desse diálogo? Por que a gente tem tanto medo de falar sobre coisas difíceis, né? Então, para isso, eu vou ler para vocês uma frase que tá no curso Milagres. Para quem tem o livro, tá no capítulo 15, na seção 7. Que ele fala o seguinte: pois o ego sempre ensinará que a solidão é solucionada através da culpa e que a comunicação é a causa da solidão. E apesar da evidente insanidade dessa lição, muitos a aprenderam. E aí, isso interliga já ao que a gente vinha falando. A gente tem, de maneira geral, né, através das ideias do ego, e lembrando que as ideias do ego são as ideias nossas, do nosso eu pequenininho, que está muito identificado com a ideia de separação, de conflito, de medo, de culpa. É o nosso eu inferior, digamos assim. Então a gente tem, né, através, né, desse sistema de pensamento do ego, a gente tem a sensação de que ir em direção à comunicação é se afastar. E que se manter guardando aquela culpa, aquele sentimento de ressentimento, todos aqueles pensamentos que a gente tem em relação àquela pessoa que a gente não quer comunicar, é aquilo que vai manter a gente unido, né? E daí aqui em outros trechos ele vai falar, porque pro ego a união é simplesmente a união do corpo. Então o que o ego quer? Ele quer que eu esteja do lado de fulano, do lado de ciclano, ele quer corpos unidos, mas não mentes unidas, não corações unidos, digamos assim. Por quê?
Porque o ego, ele acredita muito na ideia da separação, de que eu sou separado do meu irmão e que a sobrevivência, porque lembra que ele é uma ideia de separação na nossa mente, né? A gente está falando aqui a partir de uma perspectiva espiritual metafísica que considera também a ideia da mente una, onde todos somos um. Então a ideia da separação é a ideia de que existem mentes separadas e que para as mentes continuarem sendo separadas, elas não podem se comunicar. Não pode existir um processo de troca de pensamentos, porque a troca ela vai em direção à união. Então a gente, no nível do ego, não é isso que ele quer. O ego quer manter os corpos unidos, mas as mentes separadas. Que, de uma maneira prática, é aqueles momentos em que a gente está ali presente com as pessoas, mas os nossos sentimentos, os nossos pensamentos não estão nem um pouco alinhados com aquela situação. Então é aquele momento em que eu faço algo só para agradar, mas isso não é verdadeiro para mim, isso não está em direção àquilo que eu acredito. Ou que eu uso as situações para fazer os outros fazerem coisas que me agradam. Um exemplo muito simples, eu quero ir em tal lugar, mas fulano, ciclano não quer ir. Mas eu vou lá e eu mostro o meu desagrado, né? Eu ajo de um jeito específico em direção à minha vontade individual, que nesse caso às vezes se torna uma vontade de separação, né? E aí o outro, por se sentir culpado, para não me deixar sozinha, para não me desagradar, vai lá e faz o que eu quero. Só que a gente tem a experiência de como é que é alguém ir fazer alguma coisa com a gente a contragosto. A gente não se sente unido também. Então o ego diz que a solução é sim, é engolir os desagrados, é engolir tudo aquilo que a gente sente, todos os nossos sentimentos, e aí a gente fica com corpos unidos, tá? Estou indo nos lugares com fulano, com ciclano, que é meu amigo, meu parente, meu familiar, enfim. Tô indo nesses lugares, eu estou com o meu corpo unido a essa pessoa, mas a minha mente, o meu coração, a minha alma tá totalmente separada. E aí, gente, essa é uma perspectiva completamente diferente, porque para um curso em milagres, para a mente certa, para a mente espiritual, o corpo ele não é importante, né? Ele às vezes vai estar ali representando algo pra gente, inclusive oportunidades de cura. Mas o mais importante é a união da mente. E a gente também tem experiências práticas com isso, que é quando a gente está separado de uma pessoa, mas aquela pessoa ainda está constantemente na nossa mente. Né? Quando a gente não vê um amigo há muitos anos e quando a gente se encontra é como se a gente nunca tivesse deixado de ver aquela pessoa, porque as mentes estão unidas, né? E o que realmente existe, né, para essa metafísica são as mentes. E o ego, ele usa esse jogo dos corpos, de culpa, de agradar, de desagradar, para que a gente se mantenha separado na única coisa que realmente pode se unir, que é a mente. E aí ele conta essa história pra gente, e muitas vezes a gente continua guardando pensamentos privados, meus, do outro, né? Então é uma ideia, né? O pensamento é privado, então ele é só meu. Então eu continuo guardando esses pensamentos só pra mim, para que não haja de fato a união, a possibilidade da união. E aí, fazendo isso, me mantendo na culpa, mantendo meu irmão na culpa, a gente continua alimentando essas relações de sofrimento, caóticas, de angústia, a gente continua alimentando aquelas crenças. E toda vez que a gente vai em direção à comunicação, a gente está abrindo mão, que nem eu falei no começo, dessas ideias. A gente abrir mão dessa ideia do privado e realmente ir em direção à cura, a enxergar que aqueles pensamentos que a gente está tendo são nossos, que a gente está projetando no outro. Né? A gente está fazendo esse joguinho com o outro porque a gente quer guardar. Porque qual que é a principal questão? Se eu guardo, eu não resolvo. Se eu escondo, eu não me uno. E esse é o desejo verdadeiro do ego, esse é o desejo que está lá no fundo. Então ele conta pra gente que não, você está guardando para proteger a relação. Você está guardando porque assim os corpos vão se manter unidos, né? Eu estou protegendo as relações. Mas na verdade, quando a gente guarda, a gente não dá a oportunidade, a gente está guardando, a gente está protegendo aquelas ideias, a gente está protegendo aquela separação. A gente não dá a oportunidade pra gente ir em direção à real comunicação, à real cura da mente, né? E à união. Porque comunicação é união, gente. Porque daí a gente até pode ir para um nível mais metafísico. Uma mente una, vamos pensar, né? A mente una, ela se comunica constantemente. Porque a ideia de unidade é a ideia de falta de barreiras, né? A gente pode usar um exemplo, sei lá, de um país, né? O que diferencia um país de um outro? São as barreiras, né? São as fronteiras.
Então a gente coloca uma série de fronteiras e daí a gente vai delimitando um país, vários países. E se a gente tira todas as fronteiras, o que a gente tem? Um grande país, digamos assim, que pode ser o mundo, né? Que deixa de ser países e vira o mundo. A ideia da mente é exatamente isso. Conforme eu tiro essas barreiras, esses pensamentos, essas minhas mágoas, essas minhas angústias, eu estou indo em direção à união, né? A união com meu irmão. E aí eu experiencio milagres, e aí eu experiencio o que é realmente estar unido na mente, não necessariamente no corpo. Às vezes com o corpo também, próximo da pessoa, mas é nesse lugar que eu acesso a paz, né? E daí eu sinto que também tem mais uma chave que é um pouco mais profunda. Quando a gente se comunica cada vez mais com os nossos irmãos, quando a gente vai curando esses processos, a gente também vai curando o nosso processo de comunicação com Deus, né? Porque no fundo, a gente está sempre encenando também a nossa relação com Deus, com os nossos irmãos. E aí, aqui no livro, ele até traz um trecho que ele diz o seguinte, ó, vou ler para vocês. Como ele, né, Deus, iria comunicar-se contigo enquanto acreditas que comunicar-te é fazer de ti mesmo um ser sozinho. Então, como que é esse nosso processo de querer esses pensamentos privados, de querer esses pensamentos individuais, eles não só reforçam a nossa separação do outro, a nossa separação daqueles que estão próximos a nós, seja qual for o contexto, seja familiar, seja em relacionamento, seja no trabalho, quanto que isso não só perpetua a nossa sensação de solidão e de afastamento, mas também de Deus, porque a gente está aprendendo a mesma lição, a gente está encenando a mesma lição, de que a comunicação, ela nos mantém separados, ela nos leva até a solidão. É isso que nós fomos ensinados, por mais insana, que nem ele fala, por mais insana que seja essa ideia, né, de que você foi ensinado que comunicar é se afastar e que se afastar é estar junto, é isso que a gente acredita, é isso que muitos de nós acreditamos, e o quanto que isso não só se transforma em uma barreira para os nossos irmãos, mas também uma barreira para a nossa comunicação com Deus. E por isso que a comunicação é uma chave muito importante, muito profunda, se a gente for olhar para a nossa cura espiritual, porque permite que a gente realmente cure os nossos pensamentos e os nossos julgamentos em relação aos nossos irmãos e a nós mesmos através da comunicação. E ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, eu também tô me abrindo para ouvir a comunicação, uma outra comunicação, que é a comunicação também direta com Deus, porque eu deixo de acreditar que me comunicar é me manter sozinha, é me manter solitária. Bom, gente, por hoje eu acho que é isso. Espero que tenha feito sentido para vocês essa reflexão. Depois me contem nos comentários se fez sentido, se vocês já tinham pensado sobre isso. E vamos conversando. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.